Olá pessoal, tudo jóia? Hoje a reflexão que eu tô fazendo é sobre Satya, sobre a verdade, né? Esse é o tema do mês de agosto, um tema bastante interessante, um tema complexo, falar sobre a verdade. Ele faz parte, ele é um conceito que faz parte dos yamas, dos valores éticos e morais dentro da filosofia do yoga, né? O segundo princípio dos valores éticos e morais dentro da categoria de 5, né? O primeiro é o Ahimsa, que foi o mês passado, e eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre a verdade, né? Satya, a verdade, a não falsidade, o não mentir, né? Satya significa a verdade, né? Sat significa pureza, significa o que é intransmutável, o que não muda. Então a verdade, ela é complexa justamente por isso, pelo fato da gente perceber que a verdade, ela é elástica. O que pra mim é verdade, pra você não é. O que ontem era verdade, caiu por terra e hoje eu tenho um novo conceito sobre o que é verdade pra mim. Isso vai se modificando. Um bom exemplo é quando a gente pega um fósforo e acende o fósforo e ele torna-se fogo. A verdade é o fogo. A gente apaga esse fogo e vira fumaça. Então o que era verdade, o fogo virou fumaça, então já acaba-se que se cai por terra aquele conceito de que o fósforo era fogo e agora é fumaça. Então esse é o exemplo de que as verdades, as coisas mudam rapidamente, né? Então isso faz parte também dessa oscilação, dessa impermanência das coisas que é a vida e que é o que o yoga ele nos mostra, né? Impermanência das coisas, né? Mas Satya, a verdade, ela é por si só um conceito bastante complexo e ela deve ser reconhecida não somente com a ausência de mentira, mas também quando temos em equilíbrio o que somos, né, os nossos valores, o que desejamos, com o que falamos, nos expressamos na forma de palavras e também com os nossos pensamentos, com o que a gente pensa sobre nós, sobre as coisas, sobre as outras pessoas. Então deve haver um equilíbrio entre esses diferentes aspectos de nós para que a gente possa honrar a nossa verdade, reconhecer ela e conseguir transmitir essa verdade de uma forma não violenta, né? Satya está totalmente ligado com a Ahimsa, a não violência. Por isso que o primeiro conceito dentro dos yamas é a Ahimsa, a não violência, e o segundo é Satya, porque um não caminha sem o outro, né? Não há a verdade que seja dita. Não deve haver a verdade que seja dita, a verdade nua e crua, doa a quem doer. Isso não existe dentro do yoga. A verdade deve ser falada, deve ser comunicada de uma forma não violenta e de uma forma que você não vá gerar dor, nem sofrimento, nem desconforto para a pessoa com que você está direcionando aquela comunicação, aquela verdade. Então, muitas vezes é melhor você ficar mais quietinho, não falar, né, omitir aquela verdade, do que falar ela no momento inapropriado e isso causar separação, que é justamente o oposto do que o yoga nos ensina. O yoga é união, né? É a união de tudo. Então, tudo que a gente for fazer com relação a esses princípios, esses valores éticos e morais, tem o foco da união, do yoga, que é a união, tanto a união do corpo, da mente, do coração e do espírito, quanto a união com os outros seres, né? A harmonia de convivência com todos os seres vivos, seres humanos, os seres da natureza, né? Os animais, as plantas, né? Então tem também essa intenção, né? De trazer essa harmonização dos nossos convívios, essa harmonização das nossas interações, né? Satya é essa honestidade, é você ser honesto com você mesmo, com os outros e quando expor essa verdade, fazer da forma mais respeitosa possível, considerando o outro, considerando a dor do outro, considerando a realidade do outro, considerando a vida do outro, a verdade do outro, né? Quando a gente realmente consegue trabalhar esse conceito, a gente consegue passar um pouco mais de segurança, tanto para nós
quanto para as pessoas ao nosso redor, porque não fica aquele clima de surpresa, do tipo, pô, a pessoa falou uma coisa e fez outra. Isso é muito comum de acontecer. Então acaba que não tem nenhuma surpresa, acaba que você ganha credibilidade, você ganha confiança, né? Trazendo essa segurança. E a autoconfiança é tudo, né? A autoconfiança, a autoestima. Quando você trabalha com essas qualidades, elas estão elevadas dentro de você, você tem menos medo de se expor, de expor a sua verdade, né? Há um desapego ao que os outros vão falar, ao que os outros vão falar, né? Ao que os outros vão pensar de você, né? A opinião dos outros, o que eles estão pensando, os julgamentos, críticas com relação a você, o que os outros pensam de você, né? Então, fala-se muito que o verdadeiro sentido da verdade dentro do yoga está no não mentir, evitar um comportamento hipócrita, assumir a própria natureza, porque a sua essência, você assumir a sua própria natureza é a sua verdade, é quem você é. E a sua própria natureza é conectada com o seu coração. Então você assume quem você é, assume essa natureza e consegue assim viver a sua verdade de forma respeitosa, de forma compassiva, de forma resiliente também. E também não criar máscaras para se ajustar a exigências externas, né? Então, Satya traz essa ideia de você ser quem você é, você se abrir para a sua essência. E a união que o yoga traz é você ter essa essência, porque a verdade, ela é a realidade de cada um. E a gente conseguir viver essa essência é conseguir viver essa verdade e honrar quem somos, a nossa essência, né? E cada pessoa tem a sua verdade conforme as suas experiências, as suas crenças, os seus valores. O que muitas vezes acontece é uma ilusão, né? Infelizmente, a vida vai nos moldando. Então, são várias experiências grandes, pequenas, mais profundas, mais rasas, que vão moldando a gente e a forma como a gente encara a verdade, o que a gente acredita, isso é baseado muito nas coisas que a gente vivencia. Então, de uma certa forma, isso acaba nos limitando, isso acaba trazendo condicionamentos, falsas verdades, crenças limitantes. E a intenção do yoga é a gente realmente trabalhar. A intenção do yoga, da meditação, essas são ferramentas poderosas que fazem com que a gente trabalhe esse respirar profundo, essa calma no sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele fica mais calmo, fica mais passivo, e o sistema parasimpático começa a agir, fazendo com que a gente restaure a nossa energia e também ajudando a gente a desenvolver uma certa consciência do que realmente é. Ao invés de reagir conforme as nossas emoções, porque isso a mente faz com muita frequência, a gente acredita nos pensamentos como se fossem reais, a gente acredita nas nossas emoções e a gente dita a nossa vida conforme as nossas emoções. Quando a gente está no estado de estabilidade emocional, de estabilidade da mente, a gente acaba conseguindo fazer uma pausa dessas reações automáticas e cria uma abertura, uma amplitude no córtex cerebral, que faz com que a gente desenvolva essas pausas para que a gente, perceba a situação, perceba aquilo que está acontecendo de uma forma real, consiga enxergar os diferentes aspectos, os diferentes elementos daquela situação e o que a gente está sentindo, o que aquela situação nos traz de sentimento, de sensação, e aí conseguir responder àquela situação da melhor forma, que cause união, que cause uma resolução de conflito, que cause uma harmonização nas situações. É isso que o Dalai Lama, né, ele fala muito dessa pausa, dessa ideia da gente causar essa pausa de resposta automática às situações e conseguir enxergar a realidade do jeito que ela é. O yoga, ele traz muito isso pra gente, essa organização interna, essa não identificação com os pensamentos, essa não identificação com as emoções, pra gente não se limitar, porque quando a gente se apega a isso, a gente acaba trazendo muito a ideia do medo, vem muito os medos, se eu não pertencer, se eu não fizer isso, eu não vou pertencer a esse grupo, se eu falar essa verdade, eu não vou ser aceito. Então tem muito medo
medo por trás. Essas crenças limitantes vêm de um medo de não ser aceito, do medo de ser julgado, do medo de ser separado, de ser excluído. Então, a ideia é que o yoga traz essa união, ele faz a gente enxergar a realidade como ela é e a gente se desapega desses medos e acaba conseguindo vivenciar a verdade, a nossa vida, de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente gosta, né? Então é muito importante essa auto-observação. Então, para quem tá nesse caminho espiritual, quem tá buscando reconhecer essa evolução espiritual, né, que é perceber a impermanência da vida, tornando-se melhor para si, melhorando o convívio com os outros, deve-se fazer algumas perguntas. É crucial que a gente pergunte, por exemplo, até que ponto eu preciso da aprovação dos outros? Até que ponto eu preciso ser aceito pelos outros? Até que ponto eu devo me importar com a opinião, com as críticas, com os julgamentos que fazem da minha pessoa? Até que ponto isso é relevante para mim? Até que ponto isso ajuda a construir quem eu sou, né? E essas perguntas, uma vez que elas são respondidas de forma sincera, com reflexão, com auto-observação no dia a dia, né, através do corpo, através da respiração, através dessas ferramentas que voltam para dentro, elas fazem com que a gente perceba uma necessidade de sempre ser aprovado, sempre ser reconhecido, sempre ser aceito, né? E como se isso ditasse o que as pessoas vão fazer para nós, o carinho que a gente vai receber, o afeto que a gente vai receber, e isso acaba nos distanciando da nossa verdade. Então, quando a gente faz esse trabalho interno, a gente se questiona, a gente acaba desenvolvendo a autoestima, a autoconfiança, que são atributos essenciais para lidar com esses condicionamentos, essas crenças que estruturam esse programa psicoemocional que é bastante destrutivo, né? E dessa forma é possível livrar-se dessas falsas verdades, né? E se descobre que nós não somos um copo a ser preenchido pelas coisas, pelas pessoas, né? Tudo aquilo que precisa ter, já tem. Tudo aquilo que precisa ser, já é, né? Parece simples, é para ser simples, né? Essa filosofia do yoga, esses conceitos, o yoga ajuda a quebrar esses conceitos e a mastigar eles para que eles sejam palpáveis e sejam aplicáveis no nosso dia a dia, né? Então, para viver uma vida livre, verdadeira, coerente, consciente, é super necessário que haja essa verdade, né? Que a verdade seja manifestada na nossa vida em todos os aspectos. Gandhi também foi um grande precursor da verdade, né? É muito interessante que ele fala na Carta ao Ashram, que é um livro dele, né? Um texto dele que fala: aquilo que Gandhi pensa, sente, diz e fala é tudo a mesma coisa. Não precisa de anotações, né? As pessoas fazem uma coisa, pensam a outra, fazem uma coisa pensando em outra, né? Então isso gera muita descredibilidade, né? E o Gandhi era uma pessoa que ele vivia a verdade dele e foi muito bem sucedido com isso, né? A verdade, gente, ela é um caminho, né? Ela é um percurso. O que é a verdade absoluta num dia cai por terra no outro momento. Por isso que é importante da gente sempre perceber, sempre estar buscando refletir sobre o que é verdade para nós, né? O que realmente a gente consegue enxergar na forma como realmente é, sem essa ilusão, o Maya, né? Sem a ilusão da mente, sem os bloqueios que as emoções nos trazem, né? Então, e é interessante também sempre respeitar o momento de cada um, de falar a verdade, né? Então, antes de se comunicar, a verdade, essas palavras devem passar por 3 portões. O primeiro portão: isso é verdade? O segundo portão: isso é necessário? O terceiro portão: isso é gentil, né? Então, é verdade? É necessário? É gentil? Se você tiver essas respostas, pode expressar sua verdade. Se tiver sim para os 3 portões. Se não, repensa, não fala, volta para dentro, né? Encontre o momento ideal para expressar essa verdade e busque a autoconfiança, busque se conhecer. O autoconhecimento é tudo, gente. É ele que vai ditar as regras da nossa liberdade, de uma vida plena, consciente e feliz. É isso, gente. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Namastê.